Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Anderson, professor de Filosofia do Mundo Enem. Estamos aqui em uma parceria com a editora Foco e mais uma aula para ajudar vocês com o conteúdo de filosofia para o Enem. E o tema escolhido, o autor escolhido por nós é uma figurinha carimbada que sempre cai pelas provas, que é um filósofo muito importante, um dos principais pensadores do iluminismo chamado Jean-Jacques Rousseau. Né? Um dos grandes teóricos da democracia moderna. E a gente vai falar um pouquinho de como ele elaborou esse conceito. Tranquilos? Porém, entretanto, conquanto, antes de falarmos um pouco de Rousseau, vamos tentar contextualizar um pouco a ideia. Né? Primeiro, Rousseau nasceu em Genebra, um suíço, né? Aos 16 anos, mais ou menos, vai para a França. E ali ele vai começar a sua educação, dentro da música, da filosofia. E ele começa o seu pensamento a partir de uma linha teórica política que está em voga na Europa naquele momento, né? Que a gente chama de contratualismo. Os grandes contratualistas eram dois filósofos ingleses, Thomas Hobbes e John Locke. E o que significa exatamente essa ideia do contratualismo ou contrato social, né, desses filósofos? Bom, a ideia básica é que a sociedade civil não é natural, ou seja, ela não surge naturalmente, ela vem de uma convenção, de um pacto, né, entre os indivíduos para proteger o seu bem-estar ou a sua felicidade, né? No caso, a gente pode citar, por exemplo, que essa teoria vai romper com a filosofia clássica. E um exemplo notório, né, que vai ter muita influência na Idade Média, é Aristóteles. Para Aristóteles, por exemplo, o Estado, né, a polis, a cidade, ela é natural. O homem é visto por Aristóteles como animal político. E esse animal político, né, se socializa naturalmente. A família é o núcleo da sociedade, né, a primeira forma social natural, e aos poucos as famílias vão se juntando até a gente ter o Estado, a sociedade civil organizada. Com o objetivo dela seria exatamente o quê? Proporcionar as condições para que o homem seja feliz, né? Realize a sua virtude, né, que os gregos almejavam. O contratualismo vai para uma outra linha. Né? E para a gente entender um pouco melhor o pensamento de Rousseau, vamos ver uma introduçãozinha ao pensamento do Thomas Hobbes, que é um autor com o qual Rousseau dialoga bastante na sua principal obra, que tem justamente o nome de Contrato Social. Para Hobbes, o homem não é um ser bonzinho, vamos dizer assim. Ele tem uma antropologia, né? Ele tem uma análise da natureza do ser humano um pouco pessimista. Talvez você já tenha ouvido falar a clássica frase, né? O homem é o lobo do homem. Né? Para Hobbes, o homem no estado de natureza, ou seja, pré-civil, né? Pré-social, ele vivia individualmente buscando preservar a sua vida, né? Se conservar, e ele vivia em pé de guerra com os outros homens, porque esse homem era livre e os seus interesses podiam entrar em choque a qualquer momento. O homem naturalmente não é sociável, segundo Thomas Hobbes. Bom, então nesse estado de natureza o homem está sempre em estado de guerra, né? E ele vai buscar viver em sociedade em que momento? Quando esse estado já começa a perturbar o seu maior bem, que é a sua conservação. Então o homem se alia socialmente em busca de uma paz e uma segurança que permite que ele possa se conservar, né? Que ele possa sobreviver. Esse é o maior bem. Então para Thomas Hobbes, vamos dizer assim que o motivo não é um altruísmo, não é uma preocupação com os outros, os homens querendo se ajudar necessariamente, mas é um motivo mais egoísta. Eu me alio ao outro pelo meu bem-estar. Só que para isso dar certo, segundo Hobbes,
cada um vai ter que abrir mão da sua liberdade, de seu poder e depositar na mão de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que vai ser o soberano. Né? Então, para ele, o soberano pode ser um rei, por exemplo, né? Ou um grupo de homens, um parlamento, né? Dentro de uma aristocracia, e esse grupo vai ter o poder absoluto para tomar todas as decisões, desde que eles consigam manter o quê? A paz, a ordem, a segurança, para que os cidadãos consigam manter aquilo que eles mais querem, que é a sua conservação. Está bem? Rousseau vai partir disso e vai fazer uma crítica a essas ideias de Hobbes e de outros autores da época e vai reelaborar de uma forma original essa noção de estado de natureza do homem, que a gente vai entender um pouquinho agora. Né? Vamos então para o slide para a gente dar ênfase em algumas coisinhas aqui. Para Hobbes, o estado de natureza era um período histórico. Já Rousseau não vai considerar isso um período histórico. Né? O estado de natureza não é uma experiência histórica, segundo Rousseau, mas uma categoria teórica que serve para compreender melhor o homem, né? O homem presente, e os aspectos corrompidos que se insinuaram na natureza humana no curso da história. Ou seja, o bom selvagem que a gente escuta falar de Rousseau é uma categoria de pensamento. Não significa necessariamente um período histórico, tá bem? O estado de natureza, então, é um estado, segundo Rousseau, nada daquilo que a gente vê no homem civil, né, na sua situação civil, já na sociedade, está presente. Tranquilos? Então, Rousseau vai fazer uma regressão, né, tirando todas essas características de civilização, inclusive a razão, a moral, e vai levar o homem a um estado puro, por assim dizer, um estado ingênuo. E por isso que muitos dizem que o homem é bom, segundo Rousseau. Mas não vamos entender bom aqui no sentido moral do termo, porque a moral só vai surgir a partir da sociedade civil, segundo Rousseau. É mais o bom selvagem de Rousseau é, na verdade, um homem ingênuo, incapaz de fazer o bem ou o mal de forma premeditada, calculada. Também é livre, é um ser individual, né? Individualista, que vive, né? Solitário, na maioria das vezes, e que aos poucos vai se aperfeiçoando até chegar na sociedade civil. Como isso acontece? Primeiro, o que será que distingue o homem dos animais? Esta vai ser uma característica original do pensamento de Rousseau. Nós podemos dizer, numa resposta padrão, que o que distingue o homem dos animais é a razão. Rousseau vai dizer que o que distingue os homens dos demais animais seria a sua perfectibilidade. Vamos para o slide para a gente ter uma ideia disso. Bom, diferente então das teses clássicas, né, que definiam os homens por serem racionais ou, né, por sua sensibilidade, afetividade, Rousseau põe o critério dessa diferenciação na liberdade, né, e na consequente perfectibilidade humana. O que isso significa? Significa que o homem ele é capaz de se aperfeiçoar ao longo da vida, enquanto os animais se orientam por instinto, né, e segundo suas aptidões naturais. O homem age por liberdade e pode se aperfeiçoar constantemente. O que vai levar Rousseau a dizer que, uma vez que o homem se aperfeiçoou, ele não pode mais voltar ao estado anterior. Está bem? Quais são as consequências disso? Bom, o homem
vai ser um ser de historicidade. Rousseau então vai analisar o homem, né, a evolução do bom selvagem até o homem civil, através de uma linha histórica. O homem já não estava perfeitamente em sua sã razão, né, ao estilo moderno. Ele não era um homem totalmente racional no início, era um homem muito mais afetivo. A razão vai se aperfeiçoando conforme o homem também vai criando novas tecnologias, vai se aperfeiçoando através da agricultura, vai mudando todo o seu ambiente e o seu modo de se relacionar com a natureza. Esse processo é um processo lento e Rousseau diz que temos que analisar o homem a partir desta perspectiva histórica, né? Graças à sua característica de se aperfeiçoar, então o homem é um ser histórico. Né? Vamos voltar para o slide para a gente ver mais um pouquinho outras duas características. Né? Bom, além da historicidade que eu falei para vocês, se o homem é livre, então não existe uma natureza humana. Espera aí, então estou contradizendo o que eu disse antes? Não propriamente dizendo, porque essa natureza humana, ela não é uma natureza, vamos dizer assim, fixa, né? Aquela essência imóvel. Como o homem se aperfeiçoa, essa natureza vai se aperfeiçoando e se modificando também com o tempo, tá bom? E porque é livre, porque não é prisioneiro de nenhum código natural, né? De nenhum código natural ou histórico determinante, que o ser humano é um ser moral. Tudo bem? Vamos voltar aqui. Ora, em que momento, então, dentro desse processo de historicidade, né, desse processo histórico, o homem vai fundar a sociedade civil? Segundo Rousseau, será quando o primeiro sujeito tiver a brilhante ideia de cercar um pedacinho de terra e dizer, isso é meu. Não é? A sociedade civil surge com a propriedade privada, segundo Rousseau. E essa propriedade privada, a sociedade civil, né, que vai ser fundada a partir dela, vai trazer grandes coisas. Vai fazer com que o homem consiga se aperfeiçoar cada vez mais e mais rápido, mas também trará coisas muito ruins. A ganância, a vaidade, a inveja, a guerra. Em suma, a sociedade acaba corrompendo o homem, porque aquela sua ingenuidade vai se perdendo e vai incentivando sentimentos cada vez mais individualistas, como o de Thomas Hobbes dizia antes, né? Que leva o homem a conflitos uns com os outros. Algo que, segundo Rousseau, no seu estado natural, o homem não tinha essa aptidão natural, vamos dizer assim, de agredir os outros. Tudo bem? A propriedade privada, então, não é algo, vamos dizer assim, um direito natural. Citei John Locke para vocês no começo da aula. John Locke, por exemplo, considerava a propriedade privada um dos direitos naturais do homem. Rousseau, e aqui ele vai concordar com Hobbes, vai dizer que a propriedade privada não é um direito natural, mas um direito civil, né? Que assegura a posse por meio de leis, né? A legitimando na força de propriedade privada. Bom, é a partir daqui, então, que os homens vão ter que começar a se organizar socialmente, não só para proteger a propriedade, mas para garantir sua conservação e também aquilo que para Rousseau é mais importante, sua liberdade. E aí que tem a ideia do pacto social para Rousseau. Só que diferente de Hobbes, que os homens fazem um pacto em que eles abandonam sua liberdade, né, sua liberdade absoluta diante seu poder e colocam um poder absoluto na mão de um soberano, de um rei, Rousseau vai dizer que esse pacto social, para ser legítimo, deve ser um pacto no qual todos os homens têm os seus bens protegidos e também a sua liberdade, porque Rousseau prefere a liberdade, né, do que a paz. Tudo bem?
Então, o princípio que vai legitimar o poder, segundo Rousseau, é algo que ele vai chamar de vontade geral. Vamos para o slide aqui para a gente clarear um pouco as ideias sobre isto. Bom, então a vontade geral, ela é uma vontade que busca o bem comum, tá? É uma vontade onde todos compartilham um interesse em comum, tá bem? Não é a mesma coisa que a vontade de todos, né? A sociedade é formada por um grupo de indivíduos, né? Cada um com uma vontade particular, né? Mas, segundo Rousseau, enquanto cidadãos, enquanto homens civis, eles também possuem uma vontade geral, né? Que conduz o querer bem, né? Que o conduz a querer o bem do conjunto do qual é membro. Para Rousseau é perigoso você deixar o poder, né, as decisões na mão das vontades particulares, porque você vai entrar naquele estado de conflito, de guerra constante, né? Você precisa buscar um apoio, e esse apoio estaria no que ele chama de vontade geral, que seria aquela razão esclarecida, onde todos os membros, né, abrindo mão ao mesmo tempo da sua liberdade, não vão obedecer a ninguém, a não ser o quê? Essa vontade geral, que não é mais o que aquele interesse, aquela vontade em comum, né, pautada na razão de todo o conjunto social. Então, voltando aqui para o slide, né, o guia da vontade geral é a razão, né, e somente esta pode criar leis justas e criar um acordo entre todos os membros da sociedade. Tranquilos, senhores? Tá? Então, um homem livre obedece, mas não serve. Tem chefes e não mestres. Obedece às leis, mas somente às leis. E é pela força das leis que não obedece aos homens. Então, vamos trabalhar um pouquinho mais esta noção. O que isso tem exatamente a ver com democracia? Bom, a vontade geral, né, que vai gerar a soberania, né, vai legitimizar a soberania do Estado, é a vontade de cada um dos membros participantes, né, do Estado. Então, todos os membros. Você não vai depositar o poder na mão de uma pessoa, de um grupo específico de pessoas. Mesmo que você chegue a fazer isso numa monarquia, segundo Rousseau, num primeiro momento, todos tiveram que aderir e aceitar isso. É isso que vai dar legitimidade ao Estado, é a vontade geral. Antes de Rousseau, o contrato social, e aqui que está a originalidade dele, o contrato social era o estabelecimento de um governo. Quando os homens se unem, né, resolvem fazer o contrato lá em Hobbes, eles iniciam não só a sociedade civil, mas um tipo de governo ao mesmo tempo. O governo não faz parte do contrato social. Né? O governo ele não tem a soberania, melhor dizendo assim. Ele faz parte do contrato, mas ele não tem a soberania do Estado. O governo é um modo de você executar, né, as leis que essa vontade geral também vai ter que participar e criar. Por quê? Se você deixar na mão de uma pessoa, você, consequentemente, estará obedecendo a esta pessoa. E, segundo Rousseau, o Estado tem que garantir a liberdade dos indivíduos. Então, todos, né, em busca do bem comum, criando todas essas leis, ao mesmo tempo que obedecem às leis, por terem sido criadas por todos, né, todos têm participado, não obedecem a ninguém mais do que a si mesmos. Então, você abre mão de uma liberdade natural em prol de uma outra liberdade, né, uma liberdade, vamos dizer, social, civil. A melhor forma de governo, né, ele descreve no contrato social algumas formas de governo, a melhor forma de governo seria a democracia, segundo ele. Mas Rousseau não é ingênuo e sabe das dificuldades da democracia e vai dizer que uma democracia perfeita não existe. Tá? Uma democracia, segundo ele, seria um tipo de governo próprio para um Estado pequeno.
Porque Rousseau não defende uma democracia representativa como a nossa aqui no Brasil, né? Onde você vota no candidato, o candidato vai, a partir do seu voto, ter autorização para representar e tomar decisões. Você não vai participar diretamente das decisões, ele vai representar você. Rousseau defendia uma democracia em que fosse direta, ou seja, os membros do corpo social, os membros da sociedade, participariam diretamente das decisões. Haveriam assembleias constantes, através de leis, onde todos tivessem que ir participar dessas decisões e votar em cada um. Ora, por que um Estado pequeno? Pense na dificuldade de a gente colocar isso no Brasil, por exemplo, um país grande como o nosso. Como faríamos para levar a população, não é, para tomar as decisões e como iríamos filtrar todos os conflitos de ideias que surgiriam daí? Bom, isso funciona melhor mesmo em sociedades pequenas, é algo bem mais fácil. Mas fica aí uma ideia para nós. Será que toda a tecnologia que a gente tem hoje, a internet, não facilitaria isso? Uma democracia direta? Bom, o pensamento de Rousseau ainda está bem vivo nesse quesito. Tudo bem? Então fica aqui essa questão de Rousseau, mas ele não é só importante nisso. Embora Rousseau fosse um iluminista, ele era um homem muito contraditório na época e influenciou muito o pensamento posterior. Romantismo alemão, né? Kant e Hegel, dois grandes filósofos alemães, vão considerar Rousseau um clássico da filosofia. Ele vai ser o precursor, vamos dizer assim, do socialismo também. Muitos fazem uma leitura de Rousseau como se ele fosse o pai do totalitarismo, né? De um coletivismo fechado. Outros, como a gente acabou de fazer um pouco aqui, né? Uma leitura um pouco mais democrática do pensamento de Rousseau. É um autor que vale a pena ler. Vocês têm livros de Rousseau para todos os bolsos e gostos, em qualquer revistaria, livraria por aí. E vale a pena vocês lerem, porque ele era um grande escritor também. Bom, fica por aqui então a aula de hoje, né? E vocês podem continuar seus estudos, não precisa terminar aqui, agradeço a presença de vocês. Mas antes de dar o tchau definitivo, acessem lá, né? Vamos deixar a dica aqui, acessem mundoenemonline.com.br para ter acesso a mais conteúdo, a mais informação, não só de filosofia, mas de história, física, geografia, português, matemática. E se você quiser questões para você poder estudar, questões resolvidas, também tem aqui no livro, né? Como se dar bem no Enem, da editora Foco, onde tem questões resolvidas e comentadas de todo o conteúdo que cai no Enem. Tranquilos? Até mais, bons estudos. Tchau!